Vamos para a última intervenção aqui desde a mesa. Vou pedir ao Alexandre Almeida, precisamente, ele é especializado em inovação, de resto toda a área de competência tem a ver com isso mesmo, com a estratégia de inovação, as políticas de inovação e, portanto, vamos ouvi-lo também para esta última... Começámos com uma intervenção institucional, viemos pelos exemplos empresariais e terminamos agora, voltamos outra vez à instituição e depois no fim, como não estava cá, a ideia é juntar-nos todos ali nos sofás vermelhos para discutirmos um pouco mais. Bem, eu não sou conhecido por respeitar os tempos. Eu percebo isso. Já houve quem me chamasse primo de Fidel Castro e, portanto, isso quer dizer alguma coisa. Ora, exatamente. Eu vou respeitar que ele é um bocadinho maior do que eu, portanto, vamos manter a coisa então simples. Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui num papel institucional, trabalho na área dos fundos comunitários, nomeadamente para a Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Norte, e portanto estou aqui para falar de dinheiro. Mas antes umas pequenas notas introdutórias também para aquecer um bocadinho a coisa. Antes de mais, deve ficar claro para todos o que é a competitividade, estamos aqui numa escola de tecnologia e gestão. A competitividade não é mais do que nós darmos mais valor ao cliente por euro que ele paga. Ou pelo menos ele achar que nós lhes damos mais valor. Às vezes o valor não é real, mas ele percebe que isso existe. E, portanto, nós temos hoje que formatar a oferta empresarial de forma a que os clientes que estão no mercado cada vez mais recheado de alternativas encontrem nas nossas produções, nos nossos produtos, mais valor para cada euro que ele gasta. E isso impõe alguns desafios, nomeadamente àquilo que são os territórios onde nós estamos hoje, territórios de baixa densidade. São territórios que, por razões geográficas, por razões históricas, foram perdendo algum fulgor económico e que hoje necessitam de reencontrar a sua estratégia de competitividade de forma a que possam, novamente, com novas empresas, com um novo tecido económico, poder crescer e poder gerar emprego. Porque a retenção de população jovem, apenas se consegue com emprego. E esse é o ponto fundamental a partir do qual as estratégias têm que ser construídas, nomeadamente as estratégias para os territórios de baixa densidade. Aproveitando aqui apenas algumas nuances, porque uma das dimensões relevantes para isto é o empreendedorismo, chama a atenção para o caso dos cogumelos, que foi muito ilustrativo, e eu tenho pena de não ter apanhado os outros, mas chama a atenção particularmente para isto. Muitas das coisas que foram ditas são particularmente sábias e relevantes para todos vocês que têm necessariamente que pensar em montar empresas, porque hoje a nossa capacidade de ter um lugar ao sol debaixo ou com um guarda-sol de outro, ou seja, noutra empresa, é cada vez mais reduzida. E no caso dos territórios de baixa densidade, o desafio é ainda maior. O que significa que nós, de facto, temos que nos virar para o empreendedorismo e tentarmos ter o máximo de apoio possível para facilitar este nosso processo. Coisas relevantes. Desde logo aquilo que vocês viram. Há um processo de aprendizagem duro. E isso, se quiserem em linguagem formal, não é mais do que uma trajetória tecnológica associada a uma curva de aprendizagem, que alguns de vocês já terão visto. Uma curva de aprendizagem em que nós vamos acumulando competências para perceber como é que podemos ser bons no nosso negócio, vamos percebendo cada vez melhor o mercado e vamos percebendo também cada vez melhor como é que produzimos. Isso é algo que não vem nos livros, não vem na consultoria, é algo que vem da nossa própria experiência e da nossa capacidade de aprender. E isto é muito relevante. Hoje, o conhecimento não está mais cristalizado no tempo. Nós temos que continuamente aprender e evoluir. E esse é o segredo para a inovação. A inovação, há 20 anos atrás, se olharem para os manuais ou se olharem para as notícias, praticamente não aparecia. Era algo que, em termos populares, não era uma coisa comum. Hoje toda a gente fala de inovação, toda a gente fala de competitividade. Também deixem-me que vos diga, a maior parte das pessoas não sabe o que isso é. Mas, de qualquer forma, continuam a falar disso. Porquê é que a inovação se tornou tão importante? Porque todos já percebemos que é através da inovação, através do novo, que nós fazemos dinheiro. E vendo isto de uma perspectiva puramente economicista, o objetivo da competitividade, o objetivo da inovação é que nós consigamos vender melhor, vender mais, se quiserem, extorquir mais dinheiro ao cliente. Isto é uma palavra difícil, é uma palavra chata, mas é essa a vontade, tem que ser esse o desejo que nós temos que ter. E quando eu digo extorquir, não é enganar o cliente, é simplesmente conseguir captar melhor as necessidades dele e conseguir formatar uma oferta que lhe seja mais interessante, introduzindo uma série de outras componentes. Ainda como notas preliminares, algumas das coisas, antes de falar-vos de dinheiro,
que também são relevantes. A inovação também está muito associada à questão das marcas. E nós hoje olhamos muito para as marcas. Tenham atenção a uma coisa, a marca não é só o nome. E por isso é que é muito importante nós cultivarmos este processo de apoio, como foi o caso da empresa dos azeites, e esse apoio continua ao longo do tempo. Porque a marca não é só nós pormos um logotipo bonito e pormos lá um nome. Porque vocês hoje vão ao supermercado e encontram 100 marcas de azeite. A marca, o branding, exige um esforço financeiro, uma persistência, uma consistência ao longo do tempo muito grande, até que as pessoas reconheçam um conjunto de predicados, um conjunto de qualidades associadas àquele nome. O nome é apenas um símbolo. Portanto, tenham atenção a algumas destas coisas, porque depois vou falar mais de dinheiro, mas são alguns dos aspectos que nós normalmente deixamos de focar. E por fim, como duas notas finais antes de passarmos à parte dos incentivos, uma coisa importante. Hoje a inovação não é apenas no produto e na qualidade. Eu penso que aqui toda a gente, se não viajou, conhece pelo menos a Ryanair. A Ryanair de inovação tecnológica tem zero. O avião é comprado. O aeroporto já existia. A inovação está no modelo de negócio, na forma como nós integramos a oferta. A Ryanair começou a voar para Stansted, para onde o Judas perdeu as botas, por uma razão muito simples. É que quando o Judas perdeu as botas, Ryanair é importante. E todas as lojas do aeroporto pagam à Ryanair por passageiro. A Ryanair cobra pouco ao cliente, mas o modelo de negócio da Ryanair é inovador porque em vez de cobrar apenas a uma fonte de receitas, que era o passageiro, passa a cobrar a uma série de outras fontes de receitas. A região de turismo do Algarve, não sei se ainda paga, mas antigamente pagava 5 euros por passageiro. Comecem a repartir a fonte de receitas por vários e se calhar o negócio é mais simples e é mais fácil. Dou este exemplo apenas para vos mostrar que há vários tipos de inovação e que há inovação mesmo ao nível dos modelos de negócio que pode ser mais relevante do que a própria inovação de cariz tecnológico. E isso hoje é cada vez mais importante. Dou-vos também o exemplo, por exemplo, de uma empresa muito engraçada que tem algum sucesso na comercialização, que é a Origens. Não sei se já ouviram falar. A Origens é o que eu chamo um integrador. É um bocadinho a lógica da Apple, mas para o agroalimentar. Faz batatas fritas que vocês têm nas lojas gourmet, em que na prática compra batatas de Trás-os-Montes, flor de sal do Algarve e depois junta ao pacote. Não é uma coisa tecnologicamente extraordinária, não é. Mas é uma coisa que funciona em termos de negócios, porque hoje os clientes querem coisas diferentes, querem coisas com autenticidade, com genuinidade. E, portanto, uma das boas oportunidades de negócios tem a ver com a integração da oferta que normalmente está dispersa. Hoje nós temos que ser capazes de ler os clientes e de responder a estas necessidades. A Apple o que faz hoje, e que vocês todos conhecem dos iPhones, a Apple é um integrador. A Apple tem um sistema que produz, o iOS, mas na prática, em tudo o resto é um integrador. Integra design com outro tipo de competências e usa uma geometria variável para o fazer e a partir daí cria uma marca em que as pessoas reconhecem um conjunto de características da Apple. Uns dizem que é melhor, outros dizem que é pior, não interessa, mas reconhecem um conjunto de características que estão disponíveis para, quando eles lançam um telemóvel cujo acrescento técnico relativamente ao anterior é mínimo, pagar novamente mais 600 euros para comprar o telemóvel. Bem, na prática o que nós temos que fazer em termos de nosso negócio é sermos capazes de tentar aproximar-nos de alguns desses modelos e ter essa noção. E por fim, antes de vos falar, este exemplo do azeite foi muito importante a um nível. De facto, hoje existem muitos incentivos às empresas, mas esses incentivos têm algumas dificuldades associadas que nós não vos podemos esconder. Desde logo, custos de transação. A experiência daquele empresário com o Ucrânia não foi má em termos de custos de transação, em termos de montagem da candidatura, etc., mas de alguns é particularmente má. Normalmente também depois há aquilo que escasseia, aquilo que eu chamo de assistência pós-venda. Nós vendemos os fundos, mas depois vocês andam um bocado perdidos em termos dos pedidos de pagamento e como é que se gera processualmente e como é que se responde a uma auditoria. E portanto os custos de transação existem. E existe aquilo que foi muito claro, que são custos de tesouraria. O governo, no qual eu me incluo enquanto representante de uma entidade regional, pintar-vos-á sempre o cenário cor-de-rosa. É a nossa obrigação, se nós dissermos que é o contrário, também ninguém vem. Mas de facto existem dificuldades. E estas dificuldades, nomeadamente de tesouraria, são particularmente exigentes, principalmente para as empresas de menor dimensão. Portanto, nós temos que trabalhar a partir daí. Tentando cumprir isto, falando-vos, nós temos programas hoje multifundos, FEDER e FSE, isso na prática significa que apoiamos empresas e pessoas, grosso modo, muito focados na competitividade, cada vez mais, e que têm, ao nível das empresas, 3 gavetas principais. A IDT, muito direcionada a empresas tecnológicas, e que queiram fazer investigação. Nesses
vocês têm que estar subjugados à especialização inteligente, mas eu depois explicar-vos aí o que é. O incentivo à inovação e o incentivo à qualificação. À qualificação e internacionalização, se quiserem, que é um bocadinho aquele exemplo, que tem a ver muito mais com trabalhos imateriais de capacitação das empresas e terem uma percepção, terem o apoio de consultores que vos ajudam a entender melhor os cogumelos, ou terem o apoio de consultores que vos ajudem a entender melhor outro tipo de conceitos, nomeadamente ao nível da comercialização de marketing. Isso é uma forma de vocês adquirirem competências, fazerem transferência de tecnologia mais barata do que se tivessem comprado no Mercado Livre. É óbvio que tem alguns problemas, às vezes é demasiado cedo para o fazerem, mas é uma forma irrelevante. O incentivo à inovação produtiva, que paga hardware, paga sobretudo máquinas, hoje também já paga alguma construção industrial, e chamando a atenção, porque estamos numa zona em que o agroalimentar pode ser particularmente relevante, chamamos a atenção do PDR, que eu não sei se alguém falou, que é o antigo PRODER, mas que hoje é particularmente generoso, principalmente para os jovens. O PDR, num cenário ótimo, pode chegar a uma comparticipação de 96%. É óbvio que estamos a falar de um cenário ótimo, mas isso significa que cada 100 mil euros que vocês investem custa-vos 4 mil euros. Portanto, os incentivos são generosos, até se calhar excessivamente generosos, para a montagem de novas empresas, nomeadamente neste caso agrícolas. Os incentivos dos programas operacionais do ONU 2, que agora se chama Norte 2020, são incentivos diferentes e são incentivos muito mais direcionados para a fase de transformação. E aí os incentivos são um bocadinho mais baixos, mas continuam a ser generosos. Na inovação poderão contar com uma taxa de apoio num cenário ótimo para pequenas empresas cerca de 70%, médias empresas 60%. Sendo que metade disso é reembolsável, ou seja, metade disso vocês ao longo do tempo vão ter que devolver com 2 anos de carência e 6 anos sem juros, posteriormente. Apesar de tudo, é uma condição de financiamento bastante interessante. A ID é tudo não reembolsável e a qualificação e internacionalização ao nível disto continua a ser não reembolsável. Uma última nota em termos de instrumentos, até porque o meu tempo já passou e o Daniel está a ser muito simpático comigo, ainda não me bateu. Apenas uma última nota, há também outro tipo de instrumentos, os instrumentos financeiros mais associados ao crédito e a baixar o custo de crédito às empresas, mas isso não são normalmente instrumentos amistosos para uma fase inicial das empresas, salvo com condições muito excepcionais. Terei toda a disponibilidade para depois vos explicar um bocadinho mais em termos de dinheiro, para o IPB e apenas também para as pessoas. Há aqui algumas oportunidades. Ao nível, desde logo dos SIACs, cada vez mais, quer os municípios, quer as instituições que estão nestes territórios, têm que se articular para desenvolver ações integradas, coletivas, de eficiência. A promoção do empreendedorismo deve ser acoplada entre quem está em cada município a tentar desenvolver o seu território e quem são as entidades com capacitação e capacidade para o fazer. Por exemplo, o IPB, a Escola de Gestão, pode dar muito apoio aos jovens empreendedores. E isso pode ser integrado. E há meios financeiros suficientes para que este projeto possa integrar vários municípios e tenha a capacidade de integrar diferentes valências, diferentes competências, porque hoje em dia a nossa grande dificuldade é essa. Conseguir combinar competências em geometria variável, porque hoje o que é preciso são conhecimentos de marketing, amanhã o que é preciso são conhecimentos de economia de gestão e amanhã o que é preciso são conhecimentos técnicos da escola do agroalimentar. E, portanto, termos uma instituição como a IPB que pode clusterizar em torno dele, ativar os municípios para entrarem num novo paradigma de atuação, cada vez mais focado no desenvolvimento económico, sob pena de prolongar a decadência populacional e, consequentemente, a decadência económica dos territórios. Sim. Então, que, enfim, pudéssemos concretizar talvez algumas coisas mais dessas, mas no conforto agora aqui das cadeiras, pedi aos convidados para subir para tentarmos fazer agora aqui a distribuição do resto da conversa, até com a vossa participação de algumas perguntas, algumas coisas que foram feitas, para tentar esclarecer, para lá daquilo que foi apresentado aqui, vou questioná-los sobre algumas coisas que eu acho que podem ser e merecem ser explicadas, como o próprio Alexandre disse, também tem algumas coisas e algumas pistas a dar importantes para os alunos e para os professores.